E aí galera do YouTube, aqui quem fala é Leandro, e sejam todos bem-vindos ao canal Cine Leandro. E bom pessoal, hoje eu tô aqui para resumir um desenho que, apesar de ser um divisor de águas até hoje, também é considerado por muitos, inclusive por mim, como uma das melhores adaptações dos X-Men pra TV, o X-Men Evolution. Após o enorme sucesso da série dos X-Men de 1992, a Marvel e a DWB decidiram trabalhar em uma nova versão dos X-Men, mas dessa vez de uma maneira completamente diferente, já que como a série adolescente Buffy, a Caça-Vampiros, também exibida na DWB, estava fazendo muito sucesso na época, a Marvel e a DWB precisaram fazer uma aposta arriscada: transformar os X-Men em adolescentes. X-Men Evolution, versão brasileira Van Maher. Na cidade de Bayville, existe um grupo de jovens mutantes que precisa aprender a controlar seus poderes, enquanto tenta levar uma vida aparentemente normal. Entre eles está Scott Summers, o Ciclope, líder dos X-Men, que possui a habilidade de disparar poderosos raios ópticos, mas precisa usar um visor especial para controlá-los. Jean Grey, uma das mutantes mais poderosas da equipe, capaz de mover objetos com a mente, e também possui habilidades telepáticas. Kurt Wagner, o Noturno, um garoto alemão que pode se teletransportar e que, apesar de sua aparência assustadora, é extremamente divertido e carismático. Kitty Pryde, a Lince Negra, que consegue atravessar objetos sólidos e está sempre tentando equilibrar sua vida de estudante com a de heroína. Evan Daniels, o Spike, sobrinho da Tempestade, capaz de criar espinhos ósseos pelo próprio corpo. E um detalhe interessante é que o Spike que foi criado para esse desenho, ele não existia nas HQs antes, só depois disso que ele finalmente entrou no universo dos quadrinhos. Além deles existe Ororo Munroe, a Tempestade, uma das professoras do grupo, capaz de controlar o clima. Logan, o Wolverine, um mutante extremamente habilidoso em combate, com garras de adamantium e um poderoso fator de cura. E acima de todos eles está Charles Xavier, o Professor X, um poderoso telepata que fundou o Instituto Xavier para ajudar jovens mutantes a controlar suas habilidades. Vivendo escondidos no Instituto Xavier e estudando normalmente na escola Bayville, os jovens precisam lidar não apenas com vilões e ameaças mutantes, mas também com amizades, relacionamentos, problemas familiares e o preconceito de uma sociedade que ainda não sabe como lidar com pessoas diferentes. A primeira temporada foca muito mais em introduzir cada um desses mutantes, mas o maior problema é que os X-Men não são os únicos interessados nos jovens mutantes. Raven Darkholme, a Mística, que também é a mãe biológica de Noturno, começa a recrutar adolescentes para formar a sua própria equipe, a Irmandade de Mutantes. O grupo é formado por Todd Tolansky, o Groxo, que possui habilidades semelhantes às de um sapo. Lance Walvers, o Avalanche, capaz de criar e controlar vibrações no solo. Fred Dux, o Blob, que possui uma enorme força física e um corpo praticamente impenetrável. E o Pietro Maximoff, o Mercúrio, que consegue se mover em velocidades extraordinárias. Enquanto Xavier ensina seus alunos a usar seus poderes com responsabilidade, Mística incentiva a Irmandade a usar suas habilidades para benefício próprio. Assim, os X-Men e a Irmandade passam a disputar novos mutantes. Um dos casos mais importantes é o de Vampira, uma garota extremamente poderosa que é capaz de absorver temporariamente os poderes e as memórias de qualquer pessoa que toque. Inicialmente é manipulada por Mística, sua mãe adotiva, e acaba entrando para a Irmandade. Porém, depois de perceber que Mística não se importa realmente com ela, Vampira decide abandonar o grupo
grupo e se junta aos X-Men. Ao mesmo tempo, a relação entre Ciclope e Jean Grey começa a ficar cada vez mais próxima, enquanto Vampira desenvolve sentimentos por Scott. E do outro lado, Lince Negra acaba criando uma amizade inesperada com Avalanche, mesmo os dois pertencendo a equipes rivais. Mas tudo muda quando descobrimos que Mística não está realmente no comando da Irmandade. Por trás de seus planos está Eric Lensher, o Magneto, um poderoso mutante que acredita que os mutantes são superiores aos humanos e que precisam se preparar para dominar o mundo antes que sejam perseguidos por eles. Magneto começa a procurar os jovens mutantes mais poderosos para formar uma nova geração ao seu lado. Ao mesmo tempo, Ciclope descobre que seu irmão mais velho, Alex Summers, o Destrutor, sobreviveu ao acidente de avião que matou seus pais. Os dois acabam sendo levados por Magneto para seu esconderijo, o asteroide M, onde o vilão tem a intenção de aumentar os poderes dos mutantes através de uma máquina especial. Ciclope e Destrutor são submetidos ao processo e seus poderes ficam ainda mais fortes. Porém, eles percebem que Magneto também quer remover suas emoções para transformá-los em soldados perfeitos. Os irmãos se rebelam, destroem o asteroide M e conseguem escapar. Mas Magneto e Mística também conseguem escapar antes da destruição. Na segunda temporada, os X-Men continuam crescendo e recebem um novo integrante, Hank McCoy, o Fera, que inicialmente tenta esconder sua aparência, mas acaba se tornando professor e aliado da equipe. E com o Instituto Xavier ficando cada vez mais cheio, Charles começa a receber novos mutantes, formando um grupo de estudantes conhecidos como os Novos Mutantes. Entre eles estão Bob Drake, o Homem de Gelo, capaz de criar e controlar gelo. Sam Guthrie, o míssil que consegue se lançar pelo ar em alta velocidade e se tornar praticamente invulnerável enquanto está em movimento. Amara Aquila, a Magma, capaz de controlar o calor e a terra. Rainey Sinclair, a Lupina, que pode se transformar em uma espécie de lobo. Roberto da Costa, o Mancha Solar, que consegue absorver energia solar e transformá-la em força. Tabitha Smith, a Fusão, capaz de criar pequenas esferas de energia explosivas. E outros jovens mutantes que passam a viver e treinar no instituto. Mística retorna à vida dos X-Men disfarçada como uma estudante chamada Wrist Wild e se aproxima de Vampira para conseguir informações sobre o instituto. E nisso quem surge é Wanda Maximoff, a feiticeira Escarlate, irmã de Mercúrio. Wanda possui poderes capazes de alterar probabilidades e é extremamente poderosa, mas também tem dificuldade em controlar suas emoções. Ela entra para a Irmandade e rapidamente se torna uma das mutantes mais perigosas do grupo. Ao mesmo tempo, Magneto começa a reunir seus próprios seguidores, conhecidos como Acólitos, incluindo Victor Creed, o Dente de Sabre, Remy LeBeau, o Gambit, John Underlice, o Pyro e Piotr Rapustin, o Colossus. Enquanto isso, Magneto descobre que o governo possui uma arma criada especificamente para combater mutantes, os Sentinelas. O cientista Bolivar Trask captura Wolverine e utiliza seus poderes para testar a máquina. Quando o Sentinela é finalmente ativado, os X-Men precisam enfrentá-lo em plena cidade. A batalha é gigantesca e acaba sendo transmitida pela televisão, revelando ao mundo que os mutantes realmente existem. Na terceira temporada, os humanos, agora conscientes da existência dos mutantes, ficam com medo e começam a persegui-los, o que faz a relação entre as duas espécies ficar ainda mais complicada. Wolverine também enfrenta seu passado ao conhecer X-23, uma jovem criada artificialmente a partir de seu material genético e treinada para ser uma arma. Inicialmente, X-23 acredita que precisa seguir as ordens de seus criadores, mas Logan tenta mostrar que ela pode escolher seu próprio caminho. Enquanto isso, Spike começa a sofrer cada vez mais com o preconceito contra mutantes. Por causa disso, ele abandona os X-Men e se junta aos Morlocks, um grupo de mutantes que vive escondido da sociedade. Mas em meio a tudo isso, uma ameaça maior está prestes a surgir. Um mutante chamado Mesmero começa a procurar uma antiga entidade conhecida como Apocalipse, um dos primeiros e mais
mais poderosos mutantes da história. Para libertá-lo, Mesmero precisa abrir 3 portais, e sem perceber completamente o que está fazendo, Mística e Vampira acabam sendo envolvidas nesse plano. Eventualmente, o último portal é aberto e o Apocalipse finalmente desperta. Os X-Men, a Irmandade e os Acólitos tentam derrotá-lo juntos, mas nenhum deles é poderoso o bastante. A Apocalipse derrota todos e desaparece, preparando-se para conquistar o mundo. Na quarta e última temporada, os X-Men precisam lidar com as consequências da derrota. Apocalipse começa a transformar o mundo de acordo com seu plano. Ele captura Magneto, Mística, Tempestade e Professor X, transformando os 4 em seus 4 cavaleiros. Apocalipse tem a intenção de utilizar seus poderes para transformar toda a humanidade em mutantes e assim criar um mundo completamente diferente. Agora, os antigos inimigos precisam enfrentar seus próprios aliados. Os X-Men, a Irmandade e os outros mutantes precisam deixar suas diferenças de lado mais uma vez. E finalmente todos se unem para enfrentar o Apocalipse. Durante a batalha, a Vampira utiliza os poderes de Dorian Leach, um mutante capaz de anular habilidades mutantes para desativar as máquinas de Apocalipse. Com isso, os cavaleiros recuperam sua consciência e se voltam contra o seu próprio mestre. Apocalipse é derrotado e novamente aprisionado, enquanto seus planos de transformar a humanidade são destruídos. Depois da batalha, Magneto consegue se reconciliar com seus filhos, Mercúrio e Feiticeira Escarlate. Vampira e Noturno também começam a superar seus problemas com Mística, mas antes de terminar, Xavier recebe uma visão do futuro. Enquanto estava sob o controle de Apocalipse, o Professor X conseguiu enxergar acontecimentos que ainda estavam por vir. Ele vê que o preconceito contra os mutantes continuará existindo. Magneto aparece no futuro como alguém que mudou de lado e passa a ensinar jovens mutantes. A Irmandade também deixa de ser uma ameaça e acaba trabalhando ao lado da SHIELD. Mas nem tudo é positivo. Xavier também vê os Sentinelas retornando e uma nova ameaça surgindo. Jean Grey aparece no futuro e perde o controle de seus poderes, transformando-se na Fênix Negra. Por fim, vemos versões adultas dos X-Men, incluindo Ciclope, Lince Negra, Noturno, Vampira, Tempestade, Fera, Colossus, X-23 e outros mutantes. Mas apesar dos pesares, Xavier admite ter muito orgulho de todos os alunos e aliados pelo que fizeram para salvar o mundo, assim terminando a série. Não importa o que nos espere, seja terrível ou extraordinário, os X-Men sempre estarão prontos. E disso eu sinto muito orgulho. Apesar de uma quinta temporada ter sido pensada onde mais histórias seriam adaptadas, como a saga da Fênix Negra, alguns fatores contribuíram para a série ser cancelada na sua quarta temporada, sendo o mais especulado a grande audiência da Nickelodeon na época, já que por causa disso o canal DW teria a intenção de fazer mudanças na história para atrair mais as crianças. E outro provável motivo era que as vendas de brinquedos eram muito baixas, já que a série atraía mais os adolescentes que, ao contrário das crianças, não têm interesse em brinquedos. Pessoal, se vocês estão gostando do vídeo e querem que eu traga mais conteúdos como esse aqui pro canal, então tudo que vocês precisam fazer é deixar o like, se inscreverem no canal e ativar o sininho. É de graça, dá pra fazer sem problema. E também peço para vocês compartilharem com seus amigos, que sério, isso vai me ajudar demais aqui. Além de que agora eu tô com a meta de atingir os 1000 inscritos até o final desse ano. Eu sei que falta pouco pro ano acabar, mas eu gostaria muito de tentar chegar aos 1000 inscritos antes do fim do ano. Então, se vocês pudessem me ajudar com essa meta, eu ia agradecer demais. Enfim, bora pro vídeo. A série teve 4 temporadas e 52 episódios, sendo exibida originalmente entre 2000 e 2003 no bloco Warner Bros. Kids. A série foi criada por Greg Johnson e Steve Garnett. No Brasil, a série começou a ser exibida ainda em 2000 na Cartoon Network, até que em 2002 começou a ser exibida no SBT, no Bom Dia e Companhia, onde o desenho foi popularizado no Brasil. Alguns irão temê-los. Outros, respeitá-los.
E apesar de tudo, eles estão destinados a proteger um mundo que talvez nunca tenha um lugar para eles. X-Men Evolution, de segunda a sexta, às 5:30 da tarde, no Cartoon Network. E tem muito mais. E olha só por quê. Em homenagem à Semana da Criança, a Jaque traz uma surpresa para você. Legal. Pela primeira vez na televisão, X-Men Evolution. Uma galera esperta usando poderes especiais para combater o crime. X-Men Evolution começa nesta segunda, às 11 da manhã, no Bom Dia e Companhia com a Jaque, aqui no SBT. Apesar de inicialmente a série ter sido criticada, mais tarde começou a ser elogiada e hoje é admirada por muita gente, já que ela apresentou os famosos mutantes da Marvel como adolescentes, misturando história de super-heróis com problemas típicos da juventude, com eles aprendendo mais sobre eles e amadurecendo com o decorrer da história, além de contar com uma qualidade impecável. A série também trabalhou muito bem o preconceito contra os mutantes, mantendo uma das principais essências dos X-Men, e no final conseguiu encerrar a história de forma emocionante, mas também deixando claro que a luta contra a intolerância ainda não havia terminado. Ainda que não tenha dado todo o destaque para certos personagens que mereciam mais tempo de tela, nada disso compromete a experiência. Para mim, X-Men Evolution tem nota 8,5. Bom, gente, o vídeo vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Deixem aí nos comentários se vocês assistiam X-Men Evolution, se vocês gostavam ou não, que eu ia gostar muito de saber. E aproveitem e deem uma olhada nesse outro vídeo aqui, porque aqui no caso eu resumi os Jovens Titãs do início ao fim, que é um vídeo que infelizmente acabou flopando, mas que vale muito a pena ser assistido, porque sério, tá muito bem editado, de verdade. E você que gosta de relembrar desses desenhos, esse vídeo aqui é perfeito. Fiquem com Deus, um abraço e até a próxima!